There you go. Hello again, everyone. So thank you for that session, first of all, to James and Nasya about IoT. And thank you for all of you for joining us again today and up until this point. This is a moment where we're going to switch into Portuguese now for the rest of the afternoon, at least for the RCS and LGBT sessions, which are up next. And then we'll switch back into English at the end of the day to talk about next steps for MEF in LATAM. So for the following two sessions, we'll have subtitles available in English, so please stick with us. E agora, então, a gente vai ter a parte do programa em português para falar sobre diversos assuntos no Brasil, principalmente agora sobre cloud gaming primeiro, e depois dois painéis, um sobre a ACS no Brasil, com as operadoras, e também sobre LGPD na prática. E agora, então, como falei, a gente vai trazer Marcos Bulhões para a tela comigo, da AWG. Bem-vindo, Marcos, tudo bem? Tudo bem, Mitchell? Boa tarde a todos. Agradeço ao MEF pela oportunidade. Tudo bem com você? Tudo certo? Tudo certo. Então, Escuta agora bem? você vai... Tudo bem? Tudo certo? Eu estou te ouvindo, tá me ouvindo? Sim, muito bem. Ótimo. Então, vou deixar você contar um pouco mais sobre cloud gaming da sua perspectiva e depois a gente vai bater um papo também. Claro. E, obviamente, quem estiver vendo, se tiver alguma pergunta, por favor, continuem mandando suas perguntas que a gente vai trazer para o Marcos também. Ótimo. Obrigado, Mitchell. Agora, Mitchell, só confirmando, consegue ver a apresentação? Sim. Estamos vendo. Ótimo. Obrigado de novo ao MEF pela oportunidade. Boa tarde a todos. Obrigado pela audiência. Vou contar um pouquinho agora sobre o futuro do cloud gaming com 5G, contar um pouco da história, né, do cloud gaming, como está hoje, atualmente, o cloud gaming no mundo, e contar um pouquinho com a evolução do 5G. Eu já vou pedir licença e pedir desculpas para os técnicos e engenheiros de rede. Eu não vou falar muito no detalhe sobre a tecnologia 5G, eu vou realmente dar uma passada mais por cima, muito para mostrar para o usuário final e aí tangibilizar as diferenças entre 4G e 5G, muito mais da perspectiva de experiência de uso do usuário final. Então, basicamente, 5G, né, a quinta geração da conectividade móvel, algumas diferenças aqui mais relevantes, né, entre 4G e 5G, lembrando que já existe hoje a tecnologia 4,5G, 4G Plus, já aqui no Brasil, algumas operadoras já têm acesso a essa tecnologia, mas eu estou colocando que o 4G que tem a cobertura maior e já é mais fácil para o usuário final entender o que é o 4G e colocar aqui a diferença para o 5G. A questão da velocidade é muito importante, 300 milissegundos, megabits por segundo, que seria a velocidade do 4G hoje máxima, o 5G a gente já pode chegar a 10 gigabits por segundo. Latência, que é um fator muito relevante para o game, um usuário gamer e pessoas que gostam de jogar sabem que a latência é um fator muito importante para manter a fluidez do jogo, manter a qualidade, a experiência do usuário dentro do jogo. Então a gente vai ter aí abaixo de 10 milissegundos com uma tecnologia 5G. Eu vou falar vamos ter, porque no Brasil e na América Latina não temos a tecnologia, obviamente já temos alguns países, Ásia, Europa, enfim, Estados Unidos, que já tem a tecnologia 5G já funcionando, mas como é algo que ainda não está vivo no Brasil e na América Latina, por isso que eu estou falando sempre em futuro aqui. Conectividade, né, que hoje densidade de devices por quilômetro quadrado, em 4G a gente tem em torno de 4.000 devices, já no 5G será possível 1 milhão de devices por quilômetro quadrado. E para tangibilizar isso bem, para quem gosta, por exemplo, de ir a um evento, de ir a um estádio, que seja, por exemplo, um estádio de futebol, você tem 60.000, 70.000
pessoas no mesmo lugar, e todo mundo querendo postar sua foto, seu vídeo, enfim, nas redes sociais, e não consegue muitas vezes, com a tecnologia 4G. Com 5G isso vai ser possível, né? Muito melhor a experiência do usuário, porque a densidade é muito maior do que de quantidade de devices por quilômetro quadrado em relação ao 4G. A eficiência de energia, que é algo mais para o futuro, que hoje o 5G ele tenha um consumo de energia maior, mas que em 3, 4 anos a perspectiva é que esse consumo ele seja 90% menor do que hoje tem no 4G. E volume de dados trafegados, a gente tem hoje 0,1 terabits por segundo por quilômetro quadrado, chegar a 10 terabits por segundo, que realmente é um aumento super relevante. Agora falando um pouco de Cloud Gaming, porque eu acho que Cloud Gaming é uma tecnologia muito nova. Assim, eu vou falar um pouco mais à frente, os players que já estão desenvolvendo essa tecnologia, já tem ela pronta, inclusive para o usuário final, mas eu queria explicar um pouquinho do início realmente o que é o Cloud Gaming, características para os usuários aqui, para o público que realmente não conhece essa tecnologia. Basicamente, hoje, acho que quase todas as pessoas já jogaram ou jogam qualquer tipo de jogo, seja no celular, seja no console ou no PC, do jogo mais casual ao jogo mais premium. Então, está acostumado a jogar sempre num device e ter o jogo ali de alguma forma. Fez o download do jogo, ou, por exemplo, num console, num PC, tem o DVD, enfim, o disco físico para jogar, e aí ter armazenado no HD ali para jogar o jogo. No caso aqui do Cloud Gaming é bem diferente. É uma forma diferente realmente de consumir games. O jogo está rodando no dispositivo na verdade, o usuário ele só recebe o vídeo, o streaming do vídeo, né, do jogo, mas ele está rodando, de fato, num servidor remotamente. Né? Aqui, mostrando um pouco graficamente como seria isso. Né? Os jogos estão sendo executados num servidor físico ou cloud, dependendo da qualidade do streaming, se é em HD 720, se é em Full HD 1080, a depender da qualidade, ele vai precisar de uma conexão, por exemplo, em HD 6, 8 megabits por segundo, até num Full HD, por exemplo, em 1080, uma conexão em média de 25 megabits por segundo. Essa conexão, na verdade, os dados são transmitidos de volta aos usuários, ele recebe somente, né, o vídeo no dispositivo que ele está, e os dispositivos dele de entrada de comando, seja teclado, seja o mouse, por exemplo, no computador, seja o gamepad, seja a própria tela do device, no caso do smartphone, do tablet, ele vai mandar de volta esses comandos para o data center. Então, basicamente, essa troca de informações entre o data center e o device do usuário, mas o jogo está rodando no servidor. E as principais características, para resumir: qualquer jogo pode ser consumido em quase todos os dispositivos. Vou contar um pouco mais à frente, explicar um pouco melhor isso. Eu acho que é o objetivo principal do Cloud Gaming, reduzir a barreira de entrada para uma experiência de jogo premium. Porque, como eu falei, hoje o mundo ele é dominado, né, pelo jogo casual, jogador casual que joga o seu jogo ali no celular, um jogo gratuito, um jogo mais simples, mais casual. Então, levar de fato essa experiência de jogo premium para uma maior parte da população que não quer ou que não tem condição de fazer um investimento, por exemplo, num console, que é super caro, ou transformar o PC no PC Gamer, ou comprar um PC Gamer, e comprar os jogos, obviamente, avulsos a esse console, a esse PC Gamer. Então, realmente, o objetivo é realmente reduzir a barreira de entrada para uma experiência de jogo premium. Sem tempo de espera, sem downloads ou atualizações. Eu acho que isso também é importante até. Tem usuários, quero jogar um jogo, baixa um jogo, demora às vezes horas e horas para baixar o jogo, dependendo da velocidade de conexão que ele tem, e aqui ele já vai entrar num aplicativo e já vai jogar o jogo naquele momento. Falando um pouquinho mais das características do Cloud Gaming em si, né? Tem que ter uma proximidade relativa do data center, e aí quando eu falo proximidade, se a gente tem, por exemplo, países menores da América Latina, você consegue, por exemplo, ter um servidor num país e até atender outro país, dependendo do tamanho do país e da fronteira. No caso do Brasil, por exemplo, que é um país de dimensões continentais, você tendo um servidor, por exemplo, em São Paulo, você consegue atender com qualidade quase todo o país,
Por isso que eu digo que essa proximidade é relativa, né? Uma conexão de internet estável é importante, porque hoje já é possível ter o cloud gaming numa conexão fixa, com cabo Ethernet ou com Wi-Fi, de novo, sempre falando de Brasil e América Latina. Ainda não é possível com 5G, porque não existe a tecnologia ainda funcionando, mas o 5G, basicamente, o que ele traz é a mobilidade, que o 4G hoje não consegue trazer para o cloud gaming. Porque mesmo o 4G+, ou 4G, ou 4,5G, dependendo, por exemplo, um usuário que quer jogar indoor dentro da sua casa ou dentro de um local fechado, não necessariamente o 4G vai dar essa estabilidade de conexão, mesmo que a velocidade de conexão esteja atendendo ao mínimo de requisito para uma solução de cloud gaming. E também tem outra barreira, que é importante no 4G, que é o data cap. Eu vou explicar um pouco mais à frente sobre isso, mas o usuário ele pode acabar com o pacote de dados dele muito rapidamente se ele estiver jogando um jogo no cloud gaming com a tecnologia 4G. Tá? Então eu vou explicar um pouco mais à frente isso também. Multi-device, como eu falei um pouco no início, quase todos os devices que têm um aplicativo, que possam ter um aplicativo instalado para rodar uma solução de cloud gaming, o usuário ele pode ter smartphone, PC, tablet, uma set-top box e alguns modelos de Smart TV, um aplicativo nativo diretamente instalado num device. Dispositivo de comando, ele pode jogar diretamente, como eu falei, teclado e mouse no computador, ele pode jogar com um gamepad no computador, no celular, ou diretamente na tela, né, do device dele. No caso, a gente chama da tecnologia Pad on Screen, que ele pode jogar diretamente no tablet ou no celular, com os comandos direto na tela. Ele precisa ter, obviamente, jogos, para um catálogo de jogos disponível. Geralmente, soluções de cloud gaming já tem um catálogo disponível all you can eat, para o usuário jogar dentro do pacote que ele contratou, ou uma capacidade de trazer licenças do usuário de outra plataforma para dentro da plataforma de cloud gaming, que eu também vou explicar um pouco mais à frente, um pouco mais em detalhe. E importante também ter ferramentas administrativas, por exemplo, Parental Control, para um cliente que, por exemplo, pais, mães que têm filhos pequenos, que não quer que o filho tenha acesso a qualquer tipo de jogo, ou, por exemplo, está em semana de prova, não quer que ele jogue naquele momento, reduzir, limitar o jogo que ele está jogando ou o período de jogo que ele vai ter acesso. Então, acho que uma solução de parental control, até para um conceito de público-família, é muito importante na solução. Algumas vantagens, né, que completando um pouco, né, que a gente falou das características de cloud gaming. Como eu falei um pouco no início, ela reduz bastante a barreira de entrada. O usuário ele não precisa comprar um console, que, falando aqui em reais no Brasil, em outras moedas também na América Latina, muitos desses consoles eles são fabricados, enfim, fora da América Latina, então o custo acaba sendo em dólar, e nessa conversão para a moeda local acaba sendo um investimento muito relevante, falando aqui em real, em torno de 3, 4, até 5 mil reais, falando de consoles de última geração, e PC Gamer, dependendo do como você queira, qualidade de memória, de placa, você pode chegar aí a mais de 10, 15 mil reais para montar um PC Gamer. Então, realmente é um investimento muito alto. E aqui você pode ter qualquer PC, qualquer celular para rodar o jogo que seja realmente mais premium, mais complexo, com qualidade gráfica alta, em qualquer dispositivo, sem precisar investir realmente no dispositivo, no hardware potente e caro. Resumindo, democratizando a experiência de game premium. Como eu falei, qualquer lugar, qualquer dispositivo, qualquer jogo, e importante do qualquer lugar é o 5G trazer essa mobilidade, né, que é super importante. Sem tempo de espera, atualizações ou download, como eu falei, ele vai entrar no aplicativo, ele já vai ter o catálogo, ele vai escolher o jogo dele e o jogo já vai rodar automaticamente. A ubiquidade, né, que completa um pouco isso, porque o usuário ele pode jogar, por exemplo, acordou, começou a jogar no computador dele, teve que sair, continua jogando o mesmo jogo, aonde ele parou, no celular, no tablet. Voltou para casa, ele continua jogando, por exemplo, no computador dele, na Smart TV, no set-top box. Então, ele tem toda a evolução do jogo gravada na nuvem em tempo real, e ele não vai precisar, enfim, fazer novos downloads, fazer novas atualizações. E
Acho que o público, você consegue atingir todos os públicos gamer, obviamente, o principal é o jogador casual, que a gente chama o público família, né, que é a gente brinca muito que é o desconsolado, que é o cliente que não tem um console, não tem capacidade, não quer, não tem interesse em fazer um investimento desse para ter um console. Então, ele vai ter acesso a essa experiência de game premium, sem precisar fazer esse investimento. Chegando no mid-core, que é um cliente, de repente, que tem o seu console, tem o seu PC gamer, joga alguns jogos, mas poderia não investir nisso para jogar, por exemplo, tem lá 5, 10 jogos que ele compra todo ano, lá alguns jogos, ele não precisa gastar e fazer esse investimento, né? Gastar esse dinheiro para ter uma experiência de jogo premium. E o hardcore, eu vou contar um pouquinho para frente também, que tem algumas soluções já, que o usuário que só joga um jogo a vida dele inteira, que investe naquele jogo, que joga, que treina, muito do mundo de esporte, por exemplo, ele pode trazer esse jogo comprando de outra plataforma, por exemplo, essa licença para dentro da solução de cloud gaming para poder usar a tecnologia. E agora, acho que reunindo, né, o que as tecnologias podem entregar para o usuário final juntas, né? O que o 5G ajuda muito no cloud gaming? Baixa latência, como eu falei, para um gamer é muito importante ter uma latência baixa para ter fluidez no jogo, para ter realmente uma experiência de jogo relevante. Obviamente, largura de banda, né, para ter realmente troca de dados de forma mais rápida. Mobilidade, muito importante, porque ele vai precisar jogar só fixamente, enfim, dentro da sua casa, ou enfim, num lugar que tenha uma conexão de Wi-Fi, então ele vai poder jogar com uma conexão móvel, sem fio. É um novo revenue stream e novas ofertas para as operadoras ou para os provedores de internet oferecerem para o seu usuário, que é muito relevante, porque hoje dificilmente você tem acesso a um pacote completo de jogos para ter essa experiência premium sem ter, de fato, um console ou sem ter um PC gamer de um fabricante específico. Então, você consegue ter até ofertas de assinatura com console dentro do fabricante. Você consegue ter acesso a alguns jogos até sem precisar comprar jogos extras. Mas se você não tiver o console, realmente você não tem como ter essa experiência. E é importante dizer, acho que essas 3 próximas aqui é importante dizer porque são restrições que é importante a gente mencionar, que eu acho que isso é uma questão de evolução. Tempo de bateria, o 5G ele já consome mais bateria que o 4G, então os fabricantes realmente sempre tentam evoluir nessa questão de bateria, assim, todo mundo usa celular, sabe que é muito ruim ficar carregando o tempo todo o celular, então é uma barreira assim, realmente a ser enfrentada. Se o usuário joga muito tempo, ele realmente tem um tempo de bateria reduzido. O data cap, como eu falei em relação ao 4G, hoje as operadoras já têm pacotes e já direcionam o pacote de internet dedicada, por exemplo, a filmes, a vídeos, a consumo desses serviços, mas não ainda para game. E seria importante, com o 5G e com o cloud gaming, que consome muitos dados, para ter realmente esse direcionamento especificamente para esse pacote de game, que seria, na minha opinião, realmente um fator relevante para o usuário. E, obviamente, device 5G, né? Ele tem que trocar o device dele 4G para um device que suporte 5G para ter acesso a essa tecnologia. E aí, uma imagem aqui que é bacana, dá uma solução para você ter acesso realmente, como você veria isso numa solução funcional de cloud game, no seu tablet, no seu celular, no seu computador, com o gamepad, sem o gamepad, enfim, podendo ter acesso a um catálogo relevante simplesmente com um clique, né? E falando um pouco hoje do cloud game, hoje já é uma realidade, né? Falando do report da Exxon, em janeiro de 2021 já fala que é uma oportunidade de jogos em evolução, oportunidade de negócios em evolução. Dos 106 provedores de serviços que lançaram a oferta 5G, 22 anunciaram serviços de cloud game. Ou seja, já é uma solução relevante hoje em países que já têm ou que estão lançando 5G. E aí, players hoje que vendem a solução de cloud game já diretamente para o cliente final, os gigantes da tecnologia, Google Stadia, Amazon Luna, Facebook Gaming, a Microsoft com o xCloud, PlayStation Now,
NVIDIA com GeForce Now são realmente gigantes da tecnologia que já oferecem algum tipo de solução em alguns países, não em todo mundo, diretamente para o usuário final. E o que as operadoras estão fazendo hoje já? Né? A gente tem algumas soluções já. A nossa, a WG Games, temos a SourceStream na Europa, temos a Team Games, que é a solução de cloud game da Telecom Itália, Magenta Gaming, que é da Deutsche Telekom, que é uma solução para a operadora na Alemanha, e a South Korea Telecom, que é uma operadora da Coreia do Sul. Complementando, né, falando o que seria de vantagem realmente para as operadoras e para os provedores de internet para entregar esse tipo de solução para o usuário final. É uma percepção de inovação que eu tenho certeza que os players que têm já a solução de cloud game pronta, entregando para o usuário final, ter esse sentimento, é o que a gente está tendo aqui na América Latina, ter um sentimento de ser first mover nessa tecnologia e ter esse sentimento de inovação. Ferramentas muito fortes de retenção, de upsell e de aquisição para a operadora, porque você pode gerar planos premium para clientes de alto valor, gerando bundles para esses clientes com essa solução de gaming, poder atrair o seu usuário, por exemplo, para migrar de um 4G para o 5G, para, por exemplo, mudar o seu device, mudar o seu pacote, mudar o seu pacote para ter uma velocidade melhor, maior, mudar, por exemplo, de cabo para fibra ótica. Então, é uma atratividade para o usuário fazer esse upsell e, como aquisição, seria ter um serviço premium versus a concorrência que não tem um serviço de gaming nessa vertical tão premium. Como eu falei, 5G ready, porque para mim, e isso é uma opinião muito, muito pessoal minha, é o principal caso de uso para 5G, porque já em países que já têm a tecnologia 5G implementada, tem muitos casos de uso, já se falou muito aqui também, inclusive nos painéis anteriores, de indústria automotiva, agronegócio, cidades, casas conectadas, então, a parte da medicina também, que é relevante, mas muitas dessas soluções não são tangíveis para uma grande parte do público, principalmente falando de América Latina, né, incluindo o Brasil nisso. Então, o gaming é algo muito mais tangível e de fácil adoção da tecnologia para um público, para o usuário final, talvez seja um usuário mais leigo, então ele consegue, leigo falando muito de tecnologia, né? Então ele consegue ter acesso a essa tecnologia de uma forma mais fácil, de uma forma que pode se explicar melhor para esse usuário final, como ele consegue ter acesso a essa tecnologia ao 5G com uma experiência de jogo premium. E uma set-top box que você pode simplesmente transformar a set-top box num console, né? Você tem um aplicativo ali dentro, com um catálogo aí de 150 a 200 jogos, um conceitual Kinect que ele pode transformar essa set-top box num console. Eu acho que para dar agora um overview de como seria essa perspectiva para o futuro, que falei um pouquinho de como está o cloud game hoje, já é uma realidade, olhando muito para o futuro, né? O que o cloud game ajuda o 5G, o que o 5G ajuda o cloud game, o que as duas tecnologias juntas podem entregar. Eu falei um pouco já isso, mas acho que é importante reforçar a questão da mobilidade, da conectividade, um novo caso de uso, como eu falei, que é muito mais tangível para o usuário final, e é um mainstream, é algo que se pode comunicar como algo muito relevante realmente na indústria de tecnologia e indústria game, né? E com o cloud game ajuda o 5G. Essa adoção da tecnologia, como eu falei, é importante, fora a diferenciação, percepção de inovação e a redução de churn, né? E para fechar aqui, eu acho que para dar uma ideia de números mesmo, eu acho que algumas pessoas não têm muito essa percepção de tamanho de mercado. O cloud game ele já pode chegar em 2023, que é algo a médio prazo aí, 27 vezes mais, vai crescer 27 vezes mais rápido do que a indústria de games no geral, e que vai ser mais de 3 vezes maior já do que o esportes, que seria em torno de 5 bilhões de dólares já em 2023. Isso é um dado na Newzoo, comparando o cloud game com o esportes. E uma informação importante, inclusive para as operadoras e para os provedores de internet, que esse market share do cloud game, B2B especificamente, ele vai ser maior que 40%. Então, que é importante até para diferenciar esse público que consome pelas operadoras, que é o B2B,
e do D2C, que são os grandes players de tecnologia que oferecem diretamente para o cliente final. Acho que é isso, pessoal. Falei um pouco das características, eu tentei ser um pouco mais veloz aqui, mais rápido, para não ter impacto aqui no nosso tempo, mas obrigado pela audiência de todos. Mitchell, por favor, fique à vontade. Se tiver alguma dúvida, por favor. Então, eu por mim mesmo já tinha uma longa lista de perguntas. A gente não vai ter tempo para isso, mas a gente recebeu 2 perguntas do público que eu acho que são super interessantes. Então, uma foi: a velocidade média da internet no Brasil costuma receber reclamações de ser lenta. Esse é o maior desafio para a cloud gaming no território? Então, é um dos desafios, por isso que a gente acha tão importante a questão do 5G. Porque com o 4G hoje, a gente já não indica ter essa tecnologia como sendo enabler para cloud game. Por isso que hoje ela é uma realidade em países que não têm 5G, muito mais que internet fixa. Banda larga, enfim, você tem acesso a um Wi-Fi, por exemplo, não necessariamente o cabo, então você consegue usar a solução. Para 4G, realmente a gente não indica, não só pela questão da velocidade da internet, mas também pela questão do data cap, que o usuário hoje ele não tem um pacote de dados dedicado para game, como ele tem para filmes, como ele tem para vídeos em algumas operadoras. Então, eu acho sim que a gente consegue resolver essa questão da mobilidade que o 4G não resolve com o 5G. Ótimo. E a segunda foi: nos consoles existem previsões de que o cloud gaming pode substituir as máquinas em breve, mantendo apenas apps para TV. Como isso impactaria nos games mobiles, já que celulares mais fracos tendem a ganhar popularidade na classe C? Então, tentar responder essa pergunta em parte. A gente acredita que, por exemplo, hoje eu já tenho três barreiras, né? A primeira seria a questão da internet, a segunda seria a questão do aparelho, porque, como eu falei um pouco, né, do data cap, é relevante, porque a questão do usuário, ele, por exemplo, vou dar um exemplo muito rápido, ele, numa solução, numa tecnologia HD, ele consome de 1h30 a 2 horas, por exemplo. Todo o pacote de dados dele seria em torno de 10 GB, jogando o jogo, em torno de 1h e 2 horas. 1h30, 2 horas. Então, assim, é complicada a questão do data cap, é complicada a questão da rede, mas acho que o 5G consegue resolver um pouco isso, né? Obviamente, né, tem a questão da bateria também, mas eu acho que são os 3 pontos que eu frisei que são importantes, né, para que o 5G, na minha opinião, consegue resolver, e obviamente os fabricantes sempre buscando ter uma evolução na questão da bateria do aparelho. E assim, você poder jogar em qualquer tela, em qualquer device, eu acho que é uma grande vantagem do cloud game, porque você não precisa, assim, investimento para o console é muito alto, investimento para o PC game é muito alto, e para quem joga, eu tenho, por exemplo, não precisa ser um jogo caro para pagar, por exemplo, Fortnite, que é um free-to-play, um League of Legends, que são jogos que você joga sem comprar o jogo. Só que você precisa de um device, você precisa de um PC game, você precisa de um console para jogar um jogo desse. E o cloud game ele reduz essa barreira. Você substitui essa tecnologia, digamos assim, que você precisa ter no hardware, né, caro, esse investimento, você substitui para ter isso no servidor, vai rodar no servidor, e ele vai poder jogar com um device simples, um smartphone dele, um computador básico, standard, ele não precisa realmente ter esse investimento. Então, por isso que, respondendo um pouco da pergunta, eu acho que a gente consegue dar num público realmente classe B, C, D, realmente com um celular mais simples e pode ter acesso com uma assinatura a uma tecnologia a uma experiência de jogo premium, não necessariamente jogando só o jogo casual, porque no cloud game também no portfólio tem jogos casuais, tem jogos retrô, para quem gosta de jogos mais antigos, e vão ter os jogos também mais premium nesse sentido, e esse usuário que não imaginaria chegar e jogar um jogo desse, ele pode agora ter acesso a um jogo com o cloud game. Eu acho que isso é a grande, como eu falei, democratização e pular essa barreira. Eu acho que isso é o mais importante. E a gente teve uma última pergunta que acho que, na verdade,
leva a gente para uma outra questão, que foi como lidar com a realidade do cloud gaming no Brasil, uma vez que o download inicial começa em 10 GB. Como ficam meus planos de dados, por exemplo? E eu acho que isso nos traz a questão de como estão os operadores olhando para esse tema de cloud gaming, ou seja, se eles já pensam, se eles já têm algo em andamento sobre como lançar isso de uma maneira que seja realmente acessível, né, para os consumidores. Não, exatamente. Não, por isso que excelente pergunta, por isso que eu acho que é muito importante as operadoras terem essa sensibilidade e pensarem que é muito importante mesmo ter um pacote de dados dedicado a game, a esse serviço de cloud gaming, porque hoje a gente já vê muito que eu tenho pacote dedicado para vídeos, eu tenho pacotes dedicados para filmes, e você não usa do seu pacote standard lá que você tem de internet. Então, isso é importante porque o consumo é muito rápido, né? Então, isso é importante que as operadoras dediquem esse pacote de internet, e eu acho que você consegue fazer que muitas operadoras dizem, eu tenho a internet para o gamer, a minha conexão, a minha qualidade, tenho a velocidade, eu tenho a latência baixa para um gamer, mas eu não consigo entregar, de fato, uma solução gaming premium para esse usuário final, né? Eu dou a conexão, eu dou o enable para ele jogar, mas ele tem que investir no jogo dele. Então, acho que isso vai ser relevante para entregar um pacote completo. Eu entrego a internet, eu entrego um pacote de dados relevante, talvez ilimitado para você, mas eu entrego também uma solução de game premium para você ter acesso. Isso que eu acho que é o pacote completo entregando para o usuário final. Foi isso que a gente viu mais cedo hoje na sessão com o Phil e até com, acho que um pouco ontem, com o Mobile Squad, que justamente o consumidor brasileiro já está bem acostumado com serviços de streaming. E a gente também vê o Brasil avançando mais nesse costume das operadoras embalar esses serviços de streaming junto com seus planos. Pelo que a gente ouviu de você hoje, parece que esse vai ser o caminho, né? Tipo, criar um pacote que realmente seja adequado para poder permitir as pessoas a terem acesso a essa experiência de cloud gaming no futuro. Acho que, Mitchell, só para complementar mesmo, é o que aconteceu com música, é o que aconteceu com os filmes, com vídeo, e está acontecendo com os games, e isso eu tenho certeza que vai acontecer. Há 10 anos atrás, você não imaginava ter, sei lá, comprar seu CD lá com as músicas do seu cantor, cantora, banda preferida, e você não imaginava que tudo isso entraria num serviço com acesso a milhões de músicas, toda música que você quer ouvir, aonde você quer e quando você quiser, ou um aplicativo que tem vários filmes, enfim, dezenas, centenas de filmes para você acessar a qualquer momento. Então, isso é uma quebra de paradigma. Eu acho que o gaming vai pelo mesmo caminho nessa indústria de entretenimento. Eu acredito bastante nisso. Ótimo. Então, muito obrigado, Marcos, pela apresentação e também pelas perguntas agora. E também a AWG, que inclusive apoiaram bastante nossos eventos, estão como patrocinadores junto com os demais patrocinadores hoje. Obrigado, Marcos. E agora a gente vai passar para a nossa próxima sessão. Eu que agradeço ao MEF, a audiência. Muito obrigado. Boa tarde a todos.